Olá a todos, eu sou Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje falaremos sobre a atuação do Brasil nas guerras do Prata, a guerra contra Oríbes e Rosa, a guerra contra o Paraguai, a guerra contra Artigas e delimitarmos algumas considerações sobre a perspectiva católica restauracionista a respeito da atuação do Império Brasileiro como consolidador do poderio anglo-maçônico na região do Vice-Reinado do Rio da Prata. Antes de começar o nosso vídeo, eu peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo e compartilhá-lo no WhatsApp com os amigos para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mostre para cada vez mais pessoas. Meus amigos, nós como brasileiros estamos habituados, seja na escola, seja pelo conteúdo que nos é apresentado de fato, a estudarmos a atuação da geopolítica brasileira na região do Prata no século XIX, pela perspectiva evidentemente brasileira. Ou seja, os feitos do Brasil, os ganhos do Brasil, as perdas do Brasil, o que o Brasil ganhou, deixou de ganhar, quais eram os interesses na região e coisas dessa natureza. Mas nós esquecemos ou não nos é dada a oportunidade de aprendermos essas questões sob a perspectiva dos nossos irmãos, sejam os paraguaios, sejam os uruguaios e principalmente os argentinos. E hoje o que nós queremos mostrar aqui é uma visão da coisa como aconteceu, daqueles fatos que todo mundo que estuda esse tema já conhece, já sabe, não sob uma perspectiva brasileira, mas sob uma perspectiva argentina, paraguaia. Porque aí nós poderemos ver com quais causas o Brasil, o Império Brasileiro, tomou partido e a quais causas ele se opôs. Então nesse nosso vídeo de hoje nós não iremos aqui expor o porquê nós somos contra a maçonaria, por que nós somos contra o Império Britânico, por que nós somos contra essa política livre mercadista. Não iremos fazer aqui uma exposição apologética, mas uma exposição factual. Ou seja, delimitar quem eram os agentes e, nessas três perspectivas, nesses três pontos, qual partido cada um dos agentes tomou. Se eles estavam ao lado da Inglaterra, ao lado da maçonaria, ao lado do livre mercado, ou a favor de uma economia mais agrária, autonomista, de uma política mais soberanista, nacionalista. E como as coisas se encaixaram. Então é sobre isso a nossa aula de hoje, para que fique bem claro, tá bom? Não é uma exposição detalhada, pormenorizada, exaustiva, que falaremos aqui sobre todo o regime Rosas, sobre todo o regime da família Lopes, e tampouco estaremos tomando partido sobre cada uma dessas figuras. Nós não somos lopistas, não somos rosistas, não somos artiguistas, somos católicos tradicionalistas, e nós defendemos um modelo de economia, um modelo de governo, um príncipe que seja uma espada da cristandade, e nenhum desses três principais personagens de hoje eram propriamente dito espadas da cristandade. Mas o que eram? Eram opositores ao mal maior, que é esse império das finanças londrinas do poderio anglo-maçônico no Vice-Reinado da Prata. Então vamos começar os nossos slides que eu separei aqui para a gente dar uma lida. Tese central. O Império Brasileiro foi o responsável por consolidar o poderio anglo-maçônico na região do Vice-Reinado do Rio da Prata. Então, todas as vezes que o interesse de Buenos Aires se encontrava ameaçado, o Brasil interveio para favorecer os unitaristas contra os federalistas. É importante entender que Buenos Aires foi a capital inglesa, maçônica, burguesa mercantil da América do Sul. Todas as principais disputas entre o Império Português e o Império Espanhol sobre a região da Cisplatina, antes da independência do Brasil, eram ali na questão Montevidéu, Buenos Aires. As principais questões de disputas entre o Brasil e a Argentina e o Uruguai foi nessa região da Cisplatina. Buenos Aires foi o foco britânico, maçônico e mercantil do interesse na geopolítica platina do século XIX. Então é essencial entender que todas as vezes que o Brasil tinha a opção entre tomar partido aos opositores de Buenos Aires, ele preferia ficar do lado de Buenos Aires. Ele sempre apoiou o Império Brasileiro, o Exército de Caxias, sempre apoiou o projeto político unitarista contra o projeto político dos federalistas. Dando prosseguimento aqui nos nossos slides, é importante que se entenda a cronologia do período, porque saber quando as coisas aconteceram é o mínimo necessário para poder se tirar uma interpretação adequada a partir dos fatos dados. Então a nossa história ela começa com a ocupação napoleônica da Espanha peninsular, as abdicações de Baiona e a Revolução de Maio em 1810. E aí a Revolução de Maio ela vai repercutir de formas diferentes em cada um dos três países da nossa aula de hoje: o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Em primeiro lugar, eu sei que estou usando aqui as bandeiras modernas desses três estados, mas eu estou fazendo para que facilite a compreensão do nosso ouvinte.
Então, muito bem, o Paraguai, depois da Revolução de Maio, ele consolida a sua separação da coroa espanhola, viverá a ditadura do Garcia França, do Dr. Garcia França, que será sucedido no poder pela família Lopes, até 1870, quando Solano Lopes é morto na batalha contra o exército de Caxias, o exército brasileiro, e morre com as célebres palavras "Muero con mi patria". Essa é a história resumidamente do Paraguai. No Uruguai, houve a liderança de José Artigas, que iniciou um projeto político da Liga de los Pueblos Libres, uma confederação de inspiração federalista que fazia uma oposição direta ao projeto portenho unitarista. Então, enquanto Artigas está tocando a Liga de los Pueblos Libres, os maçons revolucionários argentinos estão fazendo a consolidação revolucionária, e o Congresso de Tucumã, em 1816, no qual eles declaram pela primeira vez a independência da coroa espanhola. E logo depois da independência argentina, e os unitaristas proclamam a sua independência, o Brasil, de Dom João VI, declara guerra contra Artigas. Então, de 1816 até 1820, a guerra luso-brasileira contra Artigas. Artigas acaba sendo derrotado e ele vai se exilar no Paraguai. Muito bem, a Argentina, de 1820 até 1824, vive o período chamado Anarquia del Año 20, em que todo mundo matava todo mundo, não existia estabilidade e foi um caos completo. Depois de 1824 até 1830, a Argentina tem uma nova fase da sua independência e muitas brigas e disputas entre unitaristas e federalistas, que vai durar toda a Guerra da Cisplatina até 1830, que é quando Dom Manuel de Rosas sobe ao poder, e aí estudaremos o seu governo aqui brevemente na aula de hoje. No Paraguai, para completar esse slide, no Uruguai, de 1820 até 1825, ele foi a província cisplatina do Império Português e depois do Império Brasileiro. De 1825 até 1828, houve a Guerra da Cisplatina, em que a Grã-Bretanha interviu para criar um estado tampão, que foi o Uruguai, para impedir a expansão do Brasil até as margens do Rio da Prata em Montevidéu e para impedir a expansão da República Argentina até a fronteira com o Brasil e garantir os seus interesses na região. Essa guerra acabou culminando com uma derrota diplomática de Dom Pedro I, enfraqueceu bastante seu governo e foi uma das causas indiretas da sua abdicação em 1831. Então aqui passando agora para o próximo slide, os antecedentes importantes, e aqui na verdade é uma recomendação de estudos para os nossos ouvintes. Procurem saber o que foi o Plano Maitland e a atuação de San Martín. Resumidamente, em poucas palavras, foi um plano desenvolvido e elaborado por um general britânico para a conquista da América Espanhola. Foi seguido à risca por José de San Martín, um maçom que conheceu esse plano muito provavelmente na loja Reunião Americana e que se utilizou da loja maçônica Lautaro para viabilizar e concretizar a independência das Hispano-Américas. Independência não, porque o correto é dizer a separação da Hispano-América. Também vocês precisam procurar entender o que foram as invasões inglesas lideradas pelo Marechal Beresford de 1805 até 1808, a Semana de Maio, a Resistência Realista e as consequências da ocupação napoleônica e das abdicações dos reis Bourbon lá em Bayona. Então isso aqui são antecedentes importantes que ajudarão muito vocês a compreenderem melhor. Muito bem, estou aqui passando agora sobre os nossos principais personagens da aula de hoje. José Artigas, um dos pais da República Uruguaia, Dom Manuel de Rosas, da Argentina, e Francisco Solano Lopes. Eu sei que não é possível fazer uma comparação total, justa, em cada um dos pontos pormenorizados, mas aqui nós listamos algumas características gerais desses três governantes para que possa fazer sentido dentro da apresentação e exposição da nossa tese. Então os três eram e lutaram contra a hegemonia de Buenos Aires, eles tinham uma inspiração federalista, foram derrotados pelo exército brasileiro, eram opositores da maçonaria, eram contrários aos interesses ingleses, os três tinham um viés agrário e autonomista, eram antilivre-mercadistas, não tiveram ou restringiram a dívida externa. Então veja só que voltando aqui para mim um pouco, observem que há um claro paralelo entre os três. Sempre que alguém se opôs aos interesses maçônicos, aos interesses britânicos, aos interesses dos mercadistas, dos mercadores, se é que vocês me entendem, ao interesse da banca internacional que não submetia a uma política de juros usurária,
sempre, coincidentemente, foram derrotados pelo exército brasileiro. Ou seja, os unitaristas de Buenos Aires se aliavam com tropas estrangeiras, com o apoio do dinheiro inglês e das armas do exército de Caxias para derrubar cada um desses opositores. Isso aconteceu no mínimo 3 vezes e daremos aqui continuidade na nossa apresentação. Falando agora sobre José Gervásio Artigas. José Artigas se opôs firmemente ao unitarismo portenho, tornando-se o principal líder dos federalistas da Banda Oriental e fundador da Liga de los Pueblos Libres, uma federação que desafiava diretamente o projeto político centralizador de Buenos Aires. Era um caudilho de enorme popularidade e sua figura despertava temor tanto entre os centralistas quanto no Império Luso-Brasileiro. Pouco depois da declaração da independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, de inspiração unitarista, o exército luso-brasileiro iniciou a guerra contra Artigas, invadindo e ocupando o território oriental. A campanha resultou em sua derrota e posterior exílio no Paraguai, sob a proteção de Dr. França. Esse episódio marcou a primeira intervenção brasileira em apoio ao projeto político de Buenos Aires, e muitos historiadores sustentam que as lideranças portenhas não apenas consentiram, mas também apoiaram a ofensiva luso-brasileira contra Artigas. O Castanino e outros historiadores revisionistas argentinos, eles falam claramente que o que aconteceu foi que os federalistas se uniram debaixo da liderança do José Artigas, que declarou a sua oposição ao projeto unitarista de Buenos Aires. Os unitaristas de Buenos Aires, através de acordos secretos realizados nas lojas, fizeram e pediram a intervenção do exército brasileiro, e Dom João VI, depois de estar há 6, 7, 8 anos aqui no Brasil, ele pela primeira vez teve a oportunidade de viabilizar uma invasão à Banda Oriental. Antes ele não fez isso, nós nos perguntamos o porquê. Todas essas coisas são difíceis de serem comprovadas, porque o conspirador não vai deixar uma prova testemunhal e escrita daquilo que ele fez. Mas é muito claro pela movimentação que houve sim uma participação, uma vontade dos unitaristas de Buenos Aires de se utilizarem do exército brasileiro para se livrarem do problema interno. Isso não foi a primeira vez que aconteceu, não foi a segunda. Com o Rosas aconteceu a mesmíssima coisa, e com o Paraguai de Solano Lopes há também uma explicação clara de que foi isso que aconteceu. Eu vou fazer uma análise num próximo vídeo, que já está inclusive gravado, do livro do José Chiavenato, acho que está mostrando bem aqui na tela, e do livro do Francisco Doracioto, A Maldita Guerra. E lá eu vou mostrar falas de muitos maçons argentinos que falam com todas as letras que a Guerra do Paraguai foi a utilização de um pretexto externo para a solução de um pretexto de um problema interno. E com isso a utilização do exército brasileiro. Mas aqui, sem nos delongarmos mais a respeito do próximo vídeo, vamos passar aqui para o próximo slide, falarmos sobre El Restaurador de las Leyes. Dom Manuel de Rosas, é assim que ele é conhecido na Argentina. Ele é lembrado por ter encerrado o período de anarquia na Argentina, estabilizando o país através de sua política interna e externa. Por meio de sólidas relações com a igreja e com as províncias, conseguiu pacificar conflitos internos e impulsionar a prosperidade nacional. Durante seu governo, enfrentou a pressão dos interesses comerciais britânicos e franceses no Rio da Prata, o que levou ao bloqueio anglo-francês de 1845 a 1849. Sob a sua liderança, a Argentina resistiu com êxito, consolidando a sua soberania. Voltando aqui brevemente para mim, Dom Manuel de Rosas foi um homem que conseguiu opor-se a um bloqueio da Armada Britânica, a armada mais poderosa do mundo no seu momento. E ele conseguiu vencer o bloqueio da Armada Britânica, resistir a esse bloqueio, através de uma política autonomista que não se rendia nem à banca internacional. Ele suspendeu o pagamento dos juros da dívida externa e também favoreceu o crescimento da economia de modo interno. E aí, claro que ele sofreu uma oposição inglesa, e os maçons do Brasil, do Uruguai, do Rio Grande do Sul, da Argentina se uniram numa grande coalizão para a derrubada de Dom Manuel de Rosas. Entretanto, com as convulsões políticas estimuladas pelo capital internacional e por sociedades secretas, o país mergulhou novamente em uma guerra civil. Mais uma vez, os unitaristas recorreram ao apoio estrangeiro para derrubar os federalistas. A traição de Justo José Urquiza, após a sua iniciação maçônica em 1847 e seu financiamento pelo Barão de Mauá, parceiro comercial dos Rothschild no Uruguai, diga-se de passagem,
selou o destino de Rosas, que acabou definitivamente derrotado na Batalha de Caseiros em 1852. Então essa questão do José Urquiza é muito interessante porque anteriormente ele era um aliado ou ao menos um simpatizante da política federalista do Rosas, mas depois da sua iniciação maçônica em 1847, Urquiza lidera as tropas argentinas e brasileiras para derrubar o Rosas. Então você veja como é uma coincidência muito grande. Todas as vezes que isso precisa acontecer para derrubar um federalista, um nacionalista, um soberanista argentino, há a coalizão internacional, sempre. E aqui o principal slide da aula de hoje. Nós poderíamos até argumentar que toda essa apresentação é para chegarmos a esse slide que eu estou mostrando. Os inimigos de Dom Manuel de Rosas. Do lado esquerdo, nós temos aqui no canto superior direito, no canto superior esquerdo, o único que não é um maçom iniciado, pelo menos ao meu ver, mas que era sem sombra de dúvidas, um filo maçom simpatizante da maçonaria, Dom Pedro II, e todos os outros eram maçons iniciados comprovados. Temos aí o Garibaldi, que quem não sabe, participou da Revolução da Farroupilha, foi um dos maçons que organizou a República Farroupilha contra o Império Maçônico Brasileiro. Ele participou da guerra contra Rosas. O Marechal Osório, vestido as suas vestes maçônicas, era maçom. O general Duque de Caxias, maçom. Venâncio Flores do Uruguai, maçom. Urquiza da Argentina, maçom. Sarmiento da Argentina, maçom. Bartolomé Mitre, futuro presidente argentino, maçom. E a Grã-Bretanha, a mãe da maçonaria, também inimiga de Dom Manuel de Rosas. Então vocês observem que todos os inimigos de Dom Manuel de Rosas eram maçons. E o grande intuito dessa nossa aula de hoje é argumentar o seguinte: se nós católicos tradicionais somos contra a maçonaria, se nós somos contra o Império Britânico, se nós somos contra a política livre mercadista, por que quando alguém como o Dom Manuel de Rosas se coloca contra a maçonaria, contra o interesse britânico, contra a banca internacional, os católicos brasileiros se posicionam ao lado dos inimigos de Rosas, se aliando e tomando partido dos maçons e não tomando partido do Dom Manuel de Rosas? É essa contradição que nós queremos apresentar aqui hoje para extirparmos essa idolatria católica tradicionalista brasileira do Exército de Caxias, como se nós brasileiros tivéssemos alguma coisa a ver com os feitos desse exército maçônico liberal. Não temos nada que ver, não temos simpatia por esse exército, e esse mito da identidade nacional brasileira construída pelos feitos do Exército de Caxias tem que acabar pra já, pra ontem. Dando seguimento aos nossos slides, vamos falar agora sobre Solano Lopes e o Paraguai. Desde a sua independência, o Paraguai posicionou-se, de certo modo, como uma província de orientação federalista, em oposição ao unitarismo predominante em Buenos Aires. Sob o governo de José Gaspar Rodrigues de França, o país adotou uma política de isolamento em relação ao exterior, voltando-se prioritariamente para o desenvolvimento interno e a autossuficiência. Com a morte de França e a subsequente ascensão da família Lopes ao poder, o Paraguai iniciou uma notável fase de modernização e desenvolvimento tecnológico. Foram implementadas grandes obras como a construção de ferrovias, redes de telégrafo, fundições de ferro e um estaleiro, criando uma das primeiras indústrias pesadas da América do Sul. Tudo isso sem nenhum endividamento externo, de modo que o Paraguai foi o único país do continente que não era refém dos juros e da usurocracia internacional. Esse projeto de nação soberana e desenvolvida contrastava frontalmente com os interesses das potências da época. Internamente, a maçonaria era proibida aos comerciantes britânicos e era negada a prática do livre comércio, política que restringia a influência estrangeira na economia paraguaia e gerava atritos com o Império Britânico e os seus aliados. Nós falamos sobre a questão do Paraguai com mais detalhes e falaremos no próximo vídeo, então não é dizendo que o Paraguai esteve como uma super indústria, uma potência que estava concorrendo em pé de igualdade com a Inglaterra. Não era isso. Mas que ele não estava submisso aos interesses liberais, aos interesses livre-mercadistas, não tinha dívida externa e estava num caminho de desenvolvimento nacional. E isso já é o suficiente para incomodar o poder global. Então aqui eu passo para mostrar os inimigos de Solano Lopes. Você veja que do lado direito são as mesmas pessoas: o Venâncio Flores do Uruguai, maçom; o Urquiza, maçom; o Mitre, maçom; o Sarmiento, maçom. Sei da controvérsia da questão do Urquiza, tá? Só para que fique registrado aqui nesse vídeo.
da simpatia inicial e depois da traição, tem que se ver a venda dos cavalos, etc. Mas que isso aqui fique registrado. Então, tem o Osório, que era maçom, o general Duque de Caxias, também maçom. O livre comércio dos usurários eram inimigos do Solano Lopes, e os inimigos oficiais, o Dom Pedro II e o Conde Dan, que privadamente poderia ter sim uma grande devoção ao catolicismo. Não é a intenção da nossa aula nem dizer nem desdizer essa afirmação, mas fato é que ele esteve se posicionando junto dos maçons para derrubar o governo de Solano Lopes. E não somente eles eram inimigos, mas eu mostro para vocês também o que aconteceu no pós-guerra do Paraguai. Um dos primeiros atos da junta de ocupação da Tríplice Infâmia foi a fundação da primeira loja maçônica regular do Paraguai. A iniciativa foi conduzida pelas maçonarias argentina e brasileira, cujos representantes, Dr. Roque Pérez e o Visconde do Rio Branco, respectivamente, oficializaram a inauguração da loja em Assunção. A cerimônia contou com a bênção, atenção, tá? A cerimônia contou com a bênção da pedra fundamental realizada pelo capelão da Armada Brasileira. De acordo com o historiador maçônico e grão-mestre do Supremo Conselho Paraguaio, o Amadeu Baz Allende, a sede da loja foi construída em um terreno doado por Cirilo Antônio Rivarola, figura que posteriormente seria eleita o primeiro presidente constitucional do Paraguai no pós-guerra. Então vocês vejam só, meus amigos. O que aconteceu, nós podemos argumentar, foi uma ocupação maçônica do Paraguai, já que um dos primeiros atos da junta de ocupação foi a criação de uma loja maçônica e a eleição do presidente paraguaio a partir de dentro da loja maçônica. E essa loja foi levantada com a bênção do capelão do Exército Brasileiro, da Marinha Brasileira, Benedictio Conte. Eu vou mostrar melhor na próxima aula que eu vou gravar para vocês. Então, isso é uma ocupação maçônica. Aí eu pergunto, como é que o catolicismo, os católicos brasileiros, se colocam ao lado do Brasil, ao lado dos maçons argentinos, para falar contra o Solano Lopes, que poderia estar muito mais afinado com as nossas ideias? O único país da América do Sul em que a maçonaria não funcionava era no Paraguai. Por que não há uma simpatia com o Solano Lopes? Por que se compram as mentiras de que o Solano Lopes era um louco, um ditador? Não estou canonizando, mas as mentiras propagandísticas feitas pela maçonaria, algo extremamente conhecido, um modus operandi já muito habitual da maçonaria, das lojas, coisa muito antiga. Por que se compra esse tipo de narrativa e não se admite a verdade? Não se admite a verdade que o Solano Lopes era sim uma oposição a todos esses interesses, ou ao menos não estava submisso a esses interesses. Para o bom observador, é fácil perceber que o Brasil tomou o partido maçônico, britânico e usurocrata na geopolítica platina do século XIX. Todas as reações nacionalistas que se opuseram a esses interesses foram esmagadas e derrotadas. O poder global não admite concorrência. Sem o auxílio brasileiro, a maçonaria dificilmente teria se tornado hegemônica na região do vice-reinado do Rio da Prata. Então eu sei, meus caros, que esse é um assunto que levanta muitas polêmicas, porque suscitam muitas paixões. Os católicos, os brasileiros de modo geral, idolatram a atuação brasileira no período do século XIX, a guerra do Paraguai, a batalha do Riachuelo, e se emocionam demasiadamente sobre isso, porque se identificam de algum modo. Mas uma das coisas que eu quero fomentar no canal nesses próximos meses é demonstrarmos que nossa identidade não pode estar fincada e fundamentada nos feitos de um país fundado pela maçonaria e para a maçonaria, que fomentou os interesses maçônicos e liberais, não somente em território nacional, mas como também em outros países. A nossa fé, ela tem que estar fundamentada na verdade. Nós temos que defender um modelo de governo que seja a espada da cristandade, o defensor integral dos direitos políticos de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santa Igreja Católica. Enquanto esses governos que nós apresentamos aqui, esses três, Artigas, o Rosas e o Solano Lopes, a família Lopes, claro que eles não eram governos perfeitos, mas eles eram o mal menor diante do mal maior, que é o império anglo-maçônico do livre mercado, da usurocracia da banca internacional. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então é isso, meus amigos. Eu espero que os católicos possam
deixar de lado esse tipo de coisa. Se você é maçom, se você é liberal e fala, eu gosto sim do fato do Brasil ter apoiado a maçonaria, eu gosto sim do Brasil ter instalado o livre mercado, a política liberal, constitucional em todo o país, você gosta disso? Maravilha, defenda isso. Eu não tenho problema que os maçons defendam isso. O que não dá pra ter é católico tentar defender uma coisa dessa. Não dá. São coisas irreconciliáveis. E nós estamos aqui para fazer a separação entre a verdade e a mentira. Nesse canal nós apresentamos a história de um modo partidário. Nós somos partidários por Cristo, nós somos partidários pela verdade, nós somos partidários pela política contra-revolucionária. Não vai ter Halimã. Então eu dedico esse meu vídeo aqui a todos os irmãos argentinos, especialmente ao professor Leonardo Castanino, que com o seu trabalho na Gazeta Federal, com os seus livros, os seus vídeos, tanto me ajudou a abrir os olhos. Durante muito tempo eu procurei algum tipo de conteúdo e não encontrei. Mas depois que eu encontrei, que nós encontramos aqui na sede da ação, a obra do professor Castanino, todo o conteúdo que nós precisávamos, a coisa foi descortinando e tudo fez sentido de imediato. Então aguardem mais vídeos nesse sentido. Quero agradecer também os nossos benfeitores que tanto têm nos ajudado na manutenção da sede e com a continuidade dos nossos estudos, com a manutenção da nossa tipografia, da nossa lojinha de livros. Meu muito obrigado a todos vocês que têm rezado por nós, que têm contribuído conosco. Se você quer se tornar um benfeitor da ação, entre em contato comigo para a gente poder conversar. Como eu falei, aqui na ação eu não vejo que temos seguidores, mas nós temos parceiros. Pessoas que estão comprometidas com a nossa causa. Então é isso, meus amigos. Like, compartilha, se inscreva no canal, manda esse vídeo para todo mundo. Vai gerar polêmica, mas estamos aqui para isso. Só Cristo é Rei, fogo no mundo, não vai ter Halimã. Um abraço.